qual a relação entre o que aconteceu em Alter do Chão, a prisão dos quatro, já foram liberados, mas enfim, a prisão dos 4 brigadistas contra incêndio e a decisão do TRF-4 acerca do sítio de Atibaia? As duas coisas estão relacionadas. Sabe como? Preste bem atenção. São argumentos de autoridade. Nos 2 casos, no TRF-4, foram 3 desembargadores e no caso de Alter do Chão, foi um juiz. Né? Todos juízes. Eles decidiram baseados em quê? Em argumento de autoridade. Somente isso. Não decidiram baseados em evidências empíricas. O ethos do nosso sistema judiciário é um ethos de argumento de autoridade. Você passe a prestar atenção pensando nisso que eu estou falando, nas decisões do judiciário. Vejam, por exemplo, isso tem a ver com as votações no Supremo Tribunal Federal, votações públicas. Quando um magistrado do STF, um ministro do STF, lê aquele voto dele imenso, cheio de erudição, com citações bíblicas, de literatos, de políticos, de juristas da Itália da Renascença, dos Estados Unidos, de Alexander Hamilton, da Índia, juristas alemães, coisas que não tem nada a ver com o Brasil de hoje. Quando eles fazem isso, eles estão fazendo o quê? Mostrando que eles têm autoridade, são argumentos de autoridade. Eles estão esquecendo os elementos empíricos, os fatos, estão recorrendo à sua autoridade. Eu li muito. Eu estou fundamentando isso no que eu li. Os juízes lá do TRF-4, a mesma coisa. Ele simplesmente decretou. É um decreto da cabeça dele. Ele foi lá e disse, olha, aqui não importa se ele é proprietário ou não. Eu sei, ele não é proprietário do sítio, mas ele frequentou. Né? Então, se você passa a frequentar constantemente um local, né, você está sujeito àquilo? Não, não está, porque ele utilizou a autoridade dele para aquele caso. Se fosse outro caso, ele julgaria de uma maneira diferente. Então, as evidências empíricas foram colocadas de lado, foram jogadas no lixo e vale a autoridade dele, desembargador. É como se ele dissesse, aqui quem decide sou eu e eu vou decidir o que eu quero. Decidi o que eu quero, agora eu justifico. Foi isso que o TRF-4 fez. Em Alter do Chão, o juiz de Alter do Chão fez a mesma coisa. Tinha lá um inquérito policial. Ah, vale a pena ver. O inquérito policial. A polícia foi lá, grampeou, pegou lá umas falas grampeadas e disse, olha, isso aqui mostra que eles foram lá e tocaram fogo na floresta. Né? Receberam dinheiro lá, mas estão tocando fogo na floresta. E esse inquérito policial vem com carimbo. Carimbo. Esse inquérito policial vem com carimbo oficial do governo. A polícia é um órgão do Poder Executivo, não é um órgão do Poder Judiciário. Quem dá aumento para a polícia é o governador de estado. Quem dá aumento para a polícia é o governo federal, o Poder Executivo. Tá? Então, o que acontece? Um carimbo carimbado foi dizendo, foi isso que aconteceu. A polícia disse, foi isto que aconteceu. Aí manda para o juiz diz, prende esses caras, foi isso realmente que aconteceu. Argumento de autoridade. A polícia não chamou os investigados e disse, olha, nós vimos isso aqui, você poderia explicar? Poderia explicar? Não, ela pegou aquilo e mandou. E acabou. E aí todo mundo saiu utilizando o argumento de autoridade. Em nenhum lugar do mundo existe carimbo oficial na investigação policial. Ah, você está ouvindo isso, está dizendo, mas então como é que é nos outros países? A polícia faz uma investigação e manda para o Ministério Público dizendo assim, olha, eu vi isso aqui, tá aqui. Foi o que eu vi. Pronto, acabou. E aí cabe ao juiz perguntar, vem cá, isso aqui foi obtido de forma legal, ilegal? Eu quero saber os procedimentos que você utilizou. Né? O juiz, justo, imparcial. Ele está o quê? Ele está querendo ser fiel às evidências empíricas. Aqui não, ele assumiu, tá aí, é isso aí, manda prender. Agora, os 4 brigadistas de Alter do Chão foram liberados, mas tem várias medidas, né, de custódia, tem que passaporte recolhido, quer dizer, um verdadeiro, na verdade, é a opressão do sistema judiciário sobre a população brasileira. É a mesma opressão sobre os brigadistas de Alter do Chão e sobre Lula, ex-presidente. O procedimento é o mesmo, é um procedimento de argumento de autoridade, é um procedimento que ignora as evidências empíricas, é um procedimento que não busca a verdade formal do processo, busca a verdade real. E sabe quem pode prescrutar,
quem pode descobrir a verdade real? O juiz. É ele a palavra final sobre a verdade real. O juiz. Não importa se eventualmente esse juiz tenha relações com madeireiros da região norte, ou se esse juiz no Rio Grande do Sul more num prédio ou num condomínio em que todos sejam anti-Lula, anti-PT, e ao encontrar alguém no elevador de seu prédio ou entrando e saindo do condomínio, seja aplaudido por seus vizinhos. Que bom, você aumentou a pena de Lula. Não importa, né? Isso não faz a menor diferença. É ele que sabe a verdade real, ele tem um saber maior do que todos nós. Isso é patético. É patético que nós, brasileiros, tenhamos um sistema jurídico funcionando baseado nesses princípios. E pior, os operadores do sistema não se dão conta disso. E aí, quando eu digo operadores, não são só procuradores e juízes, são advogados também. Eles naturalizaram tudo isso. Eles não percebem isso, eles acham tudo natural. É natural, eles só ficam indignados dizendo, perseguição política, olha lá o que o juiz fez. Mas o juiz sempre faz isso. Ele sempre se utiliza de argumento de autoridade. Tá lá, eu comecei na minha fala falando do Supremo. Os ministros do Supremo fazem aquele voto, cada voto poderia ser publicado em um livro. É patético isso, o quê? Para quê? Para dar autoridade. Publiquei meu voto num livro com tantas citações, citei 5.000 autores, nenhum deles tem a ver com o Brasil do século XXI. São autores estrangeiros, da Ásia, da África, poetas, literatos, líderes religiosos, juristas, políticos. Está lá todas as citações dos votos. Mas para que isso? É argumento de autoridade, puro e simples. O nosso mundo não suporta mais isso, não aguenta mais isso. O mundo mudou, as pessoas querem saber dos fatos, querem um consenso em torno dos fatos, do que aconteceu ali, naquela barganha, inclusive entre entidades, do ponto de vista do juiz, entidades privadas. O procurador, vamos tomar o procurador é um funcionário do governo, mas seria um representante da sociedade, e o advogado também. Então vai lá o procurador e a polícia e diz, olha, a gente acha que a gente viu isso aqui. Aí o cara diz, não, olha, não foi isso que aconteceu, foi isso, isso e isso. Essa conversa tem a ver com isso. Aí chega lá e conversa, afinal, o que aconteceu? Olha, eu acho que foi isso, eu acho que foi... Só que ninguém vê dessa maneira. Tem um carimbo oficial da polícia com fé pública é um carimbo oficial, um cartório. Tem um cartório dentro das delegacias de polícia. E aí isso é enviado pro Ministério Público. E as investigações secretas. A pessoa não tem notícia daquela investigação. E é enviado para o juiz, e o juiz diz, não, prende. Prende, tem aqui evidências que foi cometido um crime. Porque, de novo, aí volta a verdade real. Aí o juiz, não, ele sabe, ele tem um saber superior. Ora, vocês acham que todos os países do mundo é assim? Não, não é. É assim no Brasil. Não vamos naturalizar esses procedimentos, vamos estranhá-los, vamos achar estranhos. É isso que une o caso Lula com o caso dos brigadistas, com o caso, provavelmente, com os casos, provavelmente, de 40% da população carcerária do Brasil que está presa sem ter sido julgada. Prisão preventiva, prisão provisória, sei lá que prisão, mas prisão sem julgamento. 40%. 40% por uma decisão de um juiz, baseado em argumento de autoridade. A maioria delas, sei lá, não todas, mas a maioria. Muitos desses, já está mostrado isso, muitos desses presos, um percentual alto, quando são julgados, são absolvidos. Mas eles estão lá presos. Acabou de acontecer. Um rapaz de pouco mais de 30 anos, de Embu das Artes, próximo à capital, região metropolitana de São Paulo, foi preso por 1 ano e 4 meses. Inocente, quando a polícia, o cara é um cabeleireiro, casado, esposa, família, foi acusado de um assassinato. E aí ele foi preso, prisão provisória, por 1 ano e 4 meses. E aí quando o policial entrou no salão dele para prendê-lo, o policial conhecia, lá do bairro, sei lá, da cidade, falou, olha, eu tô vindo aqui te prender, tem um mandato judicial, mas eu acho bem estranho. Não imagino que você tenha nada a ver com isso. Mas olha só a situação, acabou de acontecer, procure na internet, Embu das Artes, cabeleireiro preso
injustamente, foi liberado agora. 1 ano e 4 meses. O quê? Quem foi o responsável por sua prisão? Um juiz anônimo. Anônimo não, todo mundo sabe, mas aqui, nessa nossa conversa, um juiz anônimo que decidiu por quê? Por argumento de autoridade. Não foi lá ver as evidências empíricas. Desconsiderou o rapaz quando dá o depoimento, diz o seguinte: eu fui mais bem tratado pelos presos na cadeia, no período que eu fiquei preso, do que pela juíza. A juíza não quis me ouvir quando eu quis me pronunciar, desprezou o que eu tinha para falar, porque é claro, o argumento de autoridade, ela já sabia que ele era o criminoso, ela já tinha tomado a decisão dela, já sabia que ele era o criminoso, só queria prendê-lo. Então ouviu alguma coisinha dele formalmente, mas o que ele diz? Na prática ela não me ouviu, as coisas que eu tinha para falar ela não me ouviu, não me deixou falar. Deixou falar formalmente, pouca coisa. Então é essa a justiça, é o que eu venho dizendo. O que aconteceu com Lula não é uma exceção e não tem nada a ver com o brilhantismo da Força-Tarefa, de Sérgio Moro. Eles simplesmente se utilizaram das características de nosso sistema jurídico, características inquisitoriais e características que se utilizam de argumento de autoridade e fizeram o que fizeram com Lula. Mas aqui tá aqui o exemplo, o rapaz lá de Imbu e os brigadistas do Pará. Agora está tendo publicidade, está tudo aparecendo. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós não vamos mudar isto? Essa é a pergunta que eu utilizo para encerrar essa breve fala.